irmãos. Hoje nós vamos encerrar a nossa série, encerrar a série que nós já estamos vendo durante esse mês, o Dia da Restauração. É uma série lá no livro de Joel, e nós já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2, e hoje nós veremos o capítulo 3 de Joel inteiro, para encerrar essa série. Então, que os irmãos possam, nesse momento, estar focados naquilo que nós vamos falar, para que o Senhor fale à sua igreja, em nome de Jesus. Então, nós vamos ler, e o tema da mensagem hoje é o Dia do Juízo e da Restauração. Joel 3. Está nos slides o texto, mas se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias também, vamos ler a versão Nova Almeida atualizada. E diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. E eis que eu os trarei deste lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são a nação distante, porque o Senhor disse: proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Eu não estou passando para frente. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pise as uvas, porque o lugar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente.
Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Oremos novamente. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra lida seja eficaz, seja edificante para o teu povo. Que a tua igreja, Pai, possa compreender a tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos louvar ao Senhor com tudo aquilo que somos e temos. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a tua palavra agora e que ela traga mudança, que ela traga, Senhor, renovo, que ela traga restauração e que, em nome de Jesus, muitas pessoas possam se converter para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos, Pai, e que nada do que eu disser venha da minha boca, mas venha da tua boca para a honra e glória do teu santo nome. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Então, nós lemos aí a porção do capítulo 3. E eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha com os piores desastres naturais por número de óbitos. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. Mas, olha só, eu coloquei ali evento, local, data e a quantidade de mortos. Então, vento e tempestade. O ciclone Bola, lá no Paquistão, foi o mais destruidor. Em 1970, e matou 500 mil pessoas. O terremoto na China, em 1556, matou 830 mil pessoas. O tsunami na Indonésia, em 2004, foram 230 mil mortos. Um vulcão também na Indonésia, em 1815, mais 71 mil mortos. Um incêndio em Pêssego, nos Estados Unidos, em 1871, 2.500 mortos. Uma inundação na China, em 1931, entre 1 milhão e 4 milhões de pessoas. Uma avalanche na China, em 1726, 100 mil pessoas. Uma onda de calor na Europa, em 2003, 70 mil pessoas. Olha o quanto esses eventos são devastadores, destruidores. Nós estamos vendo questão de números de mortos, mas pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, perderam tudo. São muito mais pessoas que foram atingidas. Então, nós podemos perceber que através desses números, nós não somos nada. Nós não temos poder contra a força da natureza. Quem é que pode evitar que isso aconteça? Muitos povos têm tentado criar tecnologias. O Japão, por exemplo, tem tecnologias fantásticas para prever terremotos, que é algo corriqueiro para eles. Mas, mesmo assim, eles não conseguem evitar que isso seja destrutivo, que isso traga prejuízos. Então, nós não temos o poder de evitar isso. E nós vamos entender que o Senhor, Ele vai trazer uma palavra poderosa contra aqueles que não o obedecem, aqueles que não seguem o Senhor, aqueles que não invocam o Senhor. E aí nós vamos entender por que nós estamos vendo esses números. Mas lá em Provérbios 16, do versículo 1 ao 6 e do 17 e o 18, diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, o contexto que nós estamos nesse livro de Joel é que nós vamos fazer um resumo aqui do primeiro e do segundo capítulo para a gente poder
nos ambientar onde nós estamos agora. O profeta Joel recebeu uma palavra do Senhor, uma profecia, e ele escreveu essa profecia em 3 capítulos, um livro com 3 capítulos. E provavelmente foi após o exílio da Babilônia, porque não há menções de reis no livro. Então, provavelmente foi nessa época. E essa palavra é direcionada aos israelitas, ao povo de Israel, mais especificadamente ao povo do sul de Judá. Então, só um momento. No 2º capítulo, o povo estava numa situação de luto, porque no 1º capítulo, eu pulei aqui, volta aqui, sumiu. As pessoas acreditavam em Deus, mas não de todo o coração. No 1º capítulo, nós vemos a descrição de uma praga de gafanhotos. Então, se vocês lembram e vocês quiserem voltar nas mensagens anteriores lá no YouTube, tem todas as mensagens. Então, teve uma praga de gafanhoto que devastou a terra, que destruiu tudo. E a agricultura era o principal meio de atividade econômica. E foi destruído, porque destruiu todas as coisas. Os animais, as plantações. E isso estava afetando o culto ao Senhor, porque as ofertas não estavam sendo entregadas, né? E até os sacerdotes estavam trabalhando de forma triste, desanimada, porque eles estavam vivendo uma calamidade terrível, né? O livro traz essa tribulação como juízo de Deus, como um prenúncio do dia do juízo final, quando Jesus julgará os ímpios e resgatará o seu povo. O profeta Joel mostra que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem tudo em suas mãos, até mesmo da calamidade, Deus está por trás disso. Ele tem o propósito de despertar o seu povo para que volte-se a ele e se prepare para o terrível dia do Senhor, terrível dia do juízo do Senhor. E no 2º capítulo, o povo está nessa situação, então, de luto, de tristeza profunda, e o profeta Joel chama os sacerdotes a exortarem o povo, falar, vamos voltar ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Eles conheciam o Senhor, mas estavam fazendo de forma relaxada, estavam fazendo de forma apenas para cumprir o protocolo, para cumprir a tradição. Eles não estavam fazendo de todo o coração, e isso não estava agradando o Senhor. Se você for pensar, às vezes, hoje, nós estamos muito acomodados. Às vezes não é um sofrimento como eles estavam passando, mas nós temos feito a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos feito a obra do Senhor com tristeza no coração, porque nós não temos um carro zero. Nós temos feito a obra do Senhor com tristeza, porque nós não conseguimos aquela viagem tão sonhada. Nós estamos fazendo a obra do Senhor porque tem que ser feito. Mas se alguém te apertar, não tem nada a ver com isso. Lá no seu trabalho, às vezes ninguém sabe que você é o cristão. Você tem medo de que alguém coloque o dedo e te aponte algum defeito seu. Então, o povo estava vivendo dessa forma. Deus promete derramar o seu Espírito de forma abundante para fazer um movimento, uma mudança de todos. Derramando o Espírito dele. O que antes era acomodado agora passa a ser ativo e intencional. O que era terreno agora passa a ser espiritual. O que era improdutivo agora é abundante. O 3º e último capítulo, ele vai pegar como se fosse uma lente de aproximação e mostrar com detalhes esse dia terrível do Senhor. E aí é mais uma vez uma exortação para que o povo saia dessa comodidade, saia dessa forma monótona de louvar a Deus e passe a adorar o Senhor com toda força. Porque o que acontecerá no dia do juízo, para aqueles que não derem ouvidos à palavra do Senhor, será terrível. Mas o Senhor também promete restaurar todas as coisas, inclusive aqueles que invocarem o nome do Senhor. No capítulo 2 de Joel, no final, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor, já foi lido aqui hoje pelo presbítero Danilo, será salvo. Então nós temos que invocar o nome do Senhor. Então vamos lá para
a exposição da palavra. Em primeiro lugar, Deus prepara o grande dia. Nós vamos ver que a maior parte deste capítulo é destinada a mostrar o quão terrível será esse dia, o quão implacável é o nosso Deus contra aqueles que são inimigos do seu povo. E no final ele vai trazer a esperança, o alento que nós precisamos. Mas vamos ver tudo aquilo que o Senhor tem mostrado através de Joel neste livro. Então Deus prepara o grande dia, está nos versículos de 1 a 14. Nós não vamos ler novamente por causa do tempo. Então, em primeiro lugar, o Senhor apresenta o local do julgamento e qual a acusação dos inimigos, qual a acusação do pecado que eles tiveram e por que o Senhor vai fazer esse julgamento, esse juízo terrível sobre essas pessoas. Então, ele vai mostrar quais são essas acusações. Se você quiser abrir depois, ou agora também, lá em João 15, 18 e 19, diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Nós estamos vendo aí, esses dias agora, principalmente essa semana, algumas coisas têm acontecido aí, as pessoas zombando dos cristãos, zombando da palavra, e isso tem se tornado cada vez mais rotineiro. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas acreditam que Deus não existe. Elas acreditam que o que nós acreditamos é uma historinha. Elas não creem que esse dia do juízo terrível do Senhor vai chegar. Elas desafiam Deus a todo custo. Elas acham que elas são o próprio Deus da sua vida. E isto é terrível para o Senhor. O Senhor diz que vai mudar a sorte do seu povo. E quando isso acontecer, ele disse que vai julgar todos os seus inimigos. Ele vai juntar todos eles no vale de Josafá. Por que está escrito vale de Josafá aí? Na Bíblia não dá a localização exata desse vale. Não é possível saber onde exatamente é este local. Mas o profeta Joel não estava preocupado com isso. Não estava preocupado em te passar a localização exata de onde vai ser essa batalha. Mas ele estava preocupado em mostrar que Josafá, na história, foi um rei que lutou pelo povo de Israel e venceu a batalha. Então ele queria mostrar com isso de que o Senhor vai lutar pelo seu povo, de que esse dia vai chegar e que o Senhor vai proteger o seu povo, vai vingar o seu povo, vai trazer o juízo, a justiça sobre os inimigos do Senhor. Então era isso que o profeta Joel estava preocupado. Não era para poder mostrar o lugar, mas apenas mostrar um símbolo de que isso vai acontecer de fato. Então ele queria mostrar que o povo precisaria se preparar para esse dia, precisaria se afastar de todo o mal, para que não sofresse as consequências da ira do Senhor. E aí ele vai mostrar algumas acusações durante o texto aí, se você quiser acompanhar nos versículos de 1 a 14, vai mostrar que os inimigos do Senhor espalharam o povo de Deus, distribuíram as terras entre eles, lançaram sorte sobre o povo do Senhor, venderam os meninos trocando por prostitutas, venderam as meninas trocando por vinho, para satisfazer as paixões e os prazeres terrenos. E o Senhor diz também que os seus bens preciosos, a prata, o ouro e tudo aquilo que estava na casa do Senhor, foi colocado no templo de ídolos falsos, de deuses falsos. E isso para o Senhor é algo terrível. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que algo que mexe com a ira do Senhor é adorar outro Deus que não é Ele. É você dar o seu coração para outra coisa que não é o Senhor. Então isso é uma afronta direta ao poderoso Deus. E aí ele fala que tudo isso vai voltar sobre a cabeça deles. Então o Senhor apresenta a punição aos seus inimigos.
Ele vai retribuir tudo isso que eles fizeram, toda essa injustiça, toda essa maldade sobre os seus inimigos. Vai voltar sobre a cabeça deles tudo que eles fizeram, de forma mais terrível. Eles espalharam o povo de Deus, e o Senhor falou que vai ajuntar esse povo novamente, mas com os inimigos ele disse que vai espalhar de tal forma que não haverá forma de eles se juntarem novamente. Vai jogar eles em lugares distantes, como eles não poderão mais se ajuntar novamente. Vai vir com o terror dele sobre cada um desses que fez tudo contra o povo do Senhor. Ele vai se vingar. A Bíblia fala que nós não precisamos preocupar com a vingança. A vingança não está em nossas mãos. Nós não somos autorizados a nos vingar. Isso não é algo que o Senhor quer de nós. Ele diz: espera, acalmem-se, porque a vingança pertence a mim. Eu vou vingar vocês, toda a injustiça que fizeram a vocês. E está lá no capítulo 15 de João, nos versículos 18 e 19. Não, esse aí já foi o que nós lemos. Então, Romanos 12, os versículos 17 a 19. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Hoje nós estamos vendo as pessoas, os cristãos principalmente, preocupados em retribuir o que o povo está fazendo contra nós. Não, nós vamos fazer algo que vai mostrar que nós somos fortes. Não, nós temos que defender nosso povo. O Senhor está falando que não somos nós que temos que defender. Nós temos que dar espaço à ira de Deus, à vingança de Deus. E como nós fazemos isso? Colocando nosso coração diante dele e fazendo bem a todas as pessoas. Deus nos manda amar os nossos inimigos. Ele não está falando para nós retribuirmos aquilo que eles estão fazendo de mal para nós. Está falando para nós amarmos, porque a ele pertence a vingança. Então não fiquem preocupados com tudo aquilo que estão fazendo a nós. O Senhor vai retribuir. Paulo não estava preocupado. Paulo estava preso, já tinha sido apedrejado, já tinha sofrido muitas coisas, mas ele falava: para mim é lucro, para mim é alegria estar diante do Senhor. Eu estou alegre em todas as situações, seja fome, seja nudez, seja essa situação. Eu estou alegre porque eu sei que o Senhor é o Deus de todas as coisas. E Ele está diante de mim, Ele está na minha frente, e Ele vai na minha frente onde eu vou. E se o que está acontecendo comigo está acontecendo, é porque o Senhor tem um propósito com isso. Então nós temos que aprender com isso. Nós não podemos nos desesperar com a situação, como o povo desesperou aqui, e deixar de adorar a Deus, e estar triste, estar cabisbaixos, de luto. O Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é o Deus da vingança. Ele fará justiça ao seu tempo, no dia que Ele marcou. Nós não sabemos que dia é esse. Por isso nós temos que estar preparados. O Senhor orienta os inimigos a usarem toda a sua força e seu aparato militar. Você já viu quando o pai chega para o filho e fala assim: filho, vamos jogar futebol, eu vou deixar você já começar ganhando de 2-0. Ou então, vai fazer uma corrida, um amigo com outro, um amigo que corre mais, fala assim: não, você já pode adiantar aí uns 10 metros para frente aí, para ver se fica mais igual a disputa. Vocês já viram essas situações? O Senhor fez isso aqui com os inimigos. Ele falou: anunciem para todas as pessoas, para todos os povos, se prepararem, usarem o que tem de melhor, o seu arsenal bélico, o que vocês tiverem de mais poderoso. Se preparem,
porque o dia vai ser terrível. Venham disputar. E ele ainda usa uma expressão: até o mais fraco se ache valente. Ou seja, façam um ajuntamento solene, uma guerra santa. É quando o povo convoca todas as pessoas para a guerra. O Senhor queria que estivesse todos, não faltasse um, porque ele ia destruir todos os inimigos. Venham todos, talvez vocês tenham chance. Tragam todas as suas armas, talvez vocês consigam alguma coisa. Quem sabe, já que eu não sou Deus, já que eu não sou real, já que tudo aquilo que a palavra diz não é verdade, então venham. O que vocês vão perder? Venham, vocês vão vencer e vocês serão os vitoriosos. O Senhor fala: venham todos, porque será terrível o dia do juízo. Então o Senhor tenta fazer com que eles pensem que a disputa vai ser mais igual. Mas o Senhor, ele desafia a todos e já tem tudo programado para uma destruição total. Hoje nós vivemos dias em que os pensamentos filosóficos, tudo aquilo que vem da ciência pós-moderna, tende a falar que nós somos capazes de resolver todas as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos problemas. Ele tira o foco daquilo que a palavra fala, para trazer o foco para a pessoa. Não, dentro de você tem tudo que você precisa. É só você encontrar o seu melhor, que você vai conseguir sair dessa situação. Você pode tudo. Não ouça o que ninguém diz para você. Ouça só o seu coração. Você tem a verdade dentro de você. Verdade relativa. Cada um tem uma verdade e não importa o que o outro diga, para você é verdade. Mas a verdade é única. É a palavra do Senhor. E se tudo que nós estamos falando aqui está escrito na palavra, e nós temos visto esses sinais, tudo isso acontecendo, o povo de Deus sendo perseguido, o povo de Deus sendo injustiçado, o povo de Deus sendo zombado. Então é verdade também que o dia do Senhor está se aproximando. Nós precisamos entender que o Senhor é vingador e que ele virá com a força terrível e destruidora, devastadora. Lá em Naum, capítulo 1, versículos 2 a 6, diz assim, 2 e 6, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Olha só, a cólera do Senhor, o cálice da ira, do furor do Senhor será terrível. E aí nós vemos o segundo ponto. É chegado o dia terrível do Senhor. Está nos versículos 15, 16 e 17. E aí nós vemos que o cenário é desolador. Você vai ver aí que vai começar falando que é uma escuridão completa. A lua, o sol não darão a sua força, não brilharão, nem muito menos as estrelas. O que nos orienta a fazer alguma coisa? É a luz. Coloca todo mundo num quarto sem luz nenhuma. Ninguém sabe onde está. Lá nas pragas do Egito, teve esse momento de trevas densas, que falava que eles podiam tocar nas trevas. Ou seja, eles não enxergavam um palmo à frente. Eles ficaram 3 dias parados no mesmo lugar, com medo de ser mortos, com medo de acontecer alguma coisa terrível com eles. Então esse é o cenário aqui. Sem luz nenhuma, o inimigo não terá orientação, não saberá onde está, estará totalmente perdido, porque o Senhor tirará todo o brilho que orienta
as pessoas. Eles falam que Deus não existe, que o sol, a lua, as estrelas são coisas do acaso, são coisas aleatórias, foram criadas por uma explosão, mas Deus controla todas elas. Não teria como Deus fazer o sol, a lua, as estrelas deixarem de brilhar se Ele não controlasse esses astros. Então o Senhor vai começar dessa forma. E aí Ele começar a Ele rugir como o leão lá em Sião, e em toda Jerusalém, e em todo o mundo vai se ouvir a voz do Senhor, o rugido do Senhor, do leão de Judá. E os povos tremerão, porque o Senhor é poderoso. Mas não termina aí. Nós estamos acostumados a ver terremotos. A terra treme. Eu acho que ninguém aqui passou por essa experiência. Nós não imaginamos o que deve ser isso, mas deve ser algo terrível. Você não ter chão para se segurar, porque tudo está tremendo. Mas a Bíblia fala que não somente a terra, mas os céus tremerão. Olha que profundo é isso, que terrível é isso. Imagina o céu tremer. O Senhor é poderoso. O cálice da ira do Senhor será derramado sobre os seus inimigos. Os inimigos não terão a menor chance. Não terão como reagir, não terão como fazer nada, porque o Senhor destruirá de forma implacável todo aquele que vai contra o povo de Deus. Então não se desespere, porque o Senhor vai trazer esse juízo. E está próximo, está chegando, e o povo do Senhor estará protegido, tranquilo, não sofrerá o dano da ira do Senhor, porque ele estará protegido por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é a nossa força, não é os nossos atos que nos livrarão, é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos dará proteção nesse dia. Então todo aquele que crer no Senhor, todo aquele que estiver debaixo da palavra do Senhor, da obediência ao Senhor, este estará protegido, estará são e salvo. Como lá nas pragas, o povo do Egito estava em trevas densas, mas o povo de Deus estava tranquilo. Porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. E no final ele fala que, desse versículo 17, ele fala que ele conhece aqueles que amam o Senhor. Nenhum estranho passará o limite, porque o Senhor sabe aqueles que amam o Senhor de verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Lá em Sofonias 1:14, fala assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Nos versículos aí também fala que nem o ouro, nem a prata, nem as riquezas vão poder livrar eles da mão do Senhor. Então não adianta ser poderoso, não adianta ser famoso, não adianta ter tudo que essa terra possa oferecer. Nada disso vai livrar os inimigos da mão do Senhor. Quem poderá prevalecer contra o Senhor? Não há quem possa prevalecer contra o Senhor. Ele é implacável, não deixará passar nenhum tio. Não há poder, não há riqueza, não há tecnologia que possa livrar os inimigos da mão do Senhor. Continuando lá em Sofonias, agora os versículos 15 a 18, diz assim: aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó,
e a sua carne será espalhada como esterco, nem a prata nem o ouro poderão livrá-los naquele dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aí na palavra de Joel, ele cita alguns povos, Tiro, Sidom, né? Ele fala de algumas nações, porque naquela época eram essas nações que oprimiam o povo de Deus. Mas Joel, ele é atemporal. Ele está trazendo, né, uma mensagem que serviu para aquele povo naqueles dias, mas serve para nós hoje e servirá para o dia que se aproxima. Então, naquele dia eram aqueles povos, mas hoje nós podemos citar todos os povos de toda a terra que têm se levantado contra o Senhor, se têm levantado contra o povo de Deus. E eles têm que ficar espertos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, que conhece todas as coisas. Nem no mais alto monte, nem no mais profundo vale, ninguém pode se esconder do Senhor. Deus sabe todas as coisas. E Ele conhece o nosso profundo, o nosso coração, a nossa mente. Aquilo que você nem pensou agora, Ele já sabe que você vai pensar. O Deus onipresente, que está em todos os lugares, e o Deus onipotente, que tem todo o poder. Ele está vendo todas as coisas. E Ele é um Deus justo. É um Deus amoroso, mas é um Deus justo. E Ele julgará com justiça todas as nações. Terceiro, o Senhor restaurará todas as coisas e o seu povo. Então, depois de todas essas cenas terríveis de destruição, o Senhor traz um alento aqui no final do capítulo. Glória a Deus por isso. Porque se fosse pelas nossas forças, se fosse pelos nossos méritos, terminaria aqui nesse ponto. Nós seríamos destruídos totalmente. Não sobraria nada, porque nós somos corruptos, nós somos mentirosos, nós somos devassos, nós somos injustos. Nós seríamos destruídos pelo Senhor. Mas o Senhor traz alento. Ele é o Deus zeloso. Ele é o Deus que ama o seu povo. E o que nós podemos fazer então para não sofrer a terrível ira do Senhor? Não ser massacrado por Deus. Só há um caminho: Jesus Cristo. Só Ele. Ele é o único caminho, Ele é o caminho, não há outro que pode te levar até Deus, que pode te livrar da ira do Senhor. O povo de Israel naquela época conhecia a Deus, fazia seus sacrifícios, mas era de forma superficial, era de forma triste, o coração triste, o coração duro. Às vezes, nós achamos que só o fato de estar aqui no domingo é algo suficiente. O fato de nós nos declararmos cristãos é suficiente. Isso não é suficiente. Não é por nós, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que você fala, não é por aquilo que você diz que vive. É pelo que Cristo fez por nós. E quem tem Cristo no coração, quem ama o Senhor de verdade, não fica parado. Não fica com os braços cruzados sem fazer nada. Não fica sem levar essa palavra profunda e tremenda a outras pessoas que precisam ouvir que este dia vai chegar. Então nós temos que viver dessa forma, ser ousados, ser valentes, dispostos a morrer pelo Senhor. Cristãos foram destruídos, destroçados, esmigalhados no Coliseu por leões famintos. E o que eles faziam? Cantavam enquanto estavam sendo devorados.
louvavam ao Senhor, eram gratos ao Senhor. Você tem coragem de morrer pelo Senhor, de sofrer o dano pela palavra do Senhor, pelo nome de Jesus Cristo? Nós seremos perseguidos, nós sofreremos nas mãos destes povos que não entendem isso, que não acreditam que isso é verdade, mas nós temos que nos manter firmes. A tônica de Apocalipse é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja de fato cristão. Na hora que alguém te abordar e falar assim, vou te passar uma graninha aqui, você me deixa fazer isso? Não, eu sou cristão. Vou furar o sinal vermelho porque eu estou com pressa. Não. Sou cristão. Vou furar uma fila. Estacionar no lugar errado. Mentir. Fazer barganhas. Como nós estamos acostumados a fazer barganhas? Deus, eu vou ser fiel ao Senhor quando o Senhor me der aquilo que eu estou querendo. Deus, me dá isso aqui que eu vou ser fiel. Não, no dia que tiver tudo firme na minha vida, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ser fiel, eu vou dar o dízimo, eu vou entregar as ofertas. Não espere para fazer. Faça, porque ele já fez. Ele já foi moído por causa do seu pecado. Ele já foi insultado. Jesus foi insultado, zombado, cuspido. As pessoas riam dele. E ele estava lá, eu amo cada um que está aqui. E eu vou morrer por cada um que está aqui. Porque eu amo. Então faça isso também. Seja um cristão de fato, de verdade, de todo o coração, não de aparência. Joel 2:32, a parte A fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor. Não seja legalista, cumprir a lei só porque é para cumprir. Ser religioso, eu tenho que ter uma religião, eu vou fazer tudo que a religião me fala. Isso não traz salvação. A salvação é para aqueles que invocam o nome do Senhor. É só Jesus que pode salvar. Nenhuma outra coisa. Nem dinheiro, nem poder, nem bens, nada. A vontade de Deus, desde o princípio, foi habitar no meio do seu povo. E Ele vai cumprir essa promessa de uma vida abundante e plena, onde o veremos face a face. O texto termina aí falando que vai ter rios que vão ser abundantes, frutos, porque o Senhor vai restaurar todas as coisas. Tudo será perfeito, não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, porque o Senhor restaurará todas as coisas. Então o sofrimento agora é passageiro, mas a alegria que o Senhor tem para nós, o gozo que Ele tem na presença dEle, é algo eterno. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele permite a calamidade para despertar o povo, trazê-lo de volta a Ele. Deus conhece os nossos corações. O mundo que vivemos hoje não quer saber de Deus. As pessoas não querem ouvir o nome de Deus. Se você fala para alguém assim hoje, Deus te abençoe, você vai ouvir um grande e terrível silêncio, porque as pessoas não querem ouvir sobre Deus, porque Deus vai estragar a vida delas, porque a Bíblia vai estragar os prazeres delas, porque ser cristão é não poder fazer nada de bom. Eles estão enganados, porque o gozo que o Senhor tem preparado para nós, a eternidade, é a plenitude da glória do Senhor. E aqueles que querem se deleitar nos seus prazeres e pecados neste mundo, sofrerão o terrível dia do juízo do Senhor. O Senhor retribuirá a eles tudo que eles fizeram de mal. Então nós temos que amar o Senhor. Deus já marcou o dia do juízo.
mas também já está marcado o dia da restauração de todas as coisas. E só Cristo pode nos livrar do iminente e próximo dia do juízo final. E nós estamos vendo sinais. Aquela tabela que eu trouxe no início é atual. É nos nossos dias. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, pessoas morrendo de doenças. Passamos por uma pandemia agora. Dizem que terão outras. E você está fazendo o quê pelo Senhor? Para estar preparado para o dia do Senhor. Ele virá como ladrão na noite, que ninguém sabe o dia e a hora. Se você não estiver preparado, não terá outra chance. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Algumas aplicações para a gente terminar. Deseje e anseie a chegada do dia glorioso. Para os inimigos do Senhor, é o dia terrível do juízo. Para nós, é o dia glorioso da restauração. Jesus Cristo vem sem demora. Vigiai e orai. Ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida eterna. Todo sofrimento, dor, luto é passageiro. Em breve, nada disso existirá mais. Lembre-se, não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Nós cantamos há pouco as crianças. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Lembre-se, você é um cidadão do céu. Então você tem que viver como cidadão do céu, não como cidadão deste mundo caído, terrível, corrompido, mas o cidadão do céu. Nosso foco é a eternidade com Cristo. Se você ainda não tem a certeza da sua salvação, ou vive de forma superficial e religiosa, se entregue completamente a Cristo. Viva uma vida intensa em sua presença. Se entregue de corpo, alma e coração. Nada menos do que isso o Senhor merece. Não há tempo a perder. Hoje é o dia de tomar a decisão. Quer sofrer o dano no dia do juízo ou estar protegido e justificado pelo sangue de Cristo para a plenitude da glória eterna com Deus? Qual a sua escolha? Então viva aquilo que você escolher. Viva de fato, de verdade, como cristão. Não só aqui dentro da igreja, que é fácil. Todos aqui estamos falando de Deus. Difícil é lá fora. Difícil é lá no meio do povo corrupto. Lá no meio do povo inimigo de Deus. Mostre que você é de Cristo, que você obedece a Deus, que você foi salvo, resgatado do inferno, do pecado. Que Deus nos abençoe.